Você já precisou lidar com alguém que atacava quando precisava se defender? É difícil, né? E se você é essa pessoa? Se você é a pessoa que quando você é atacada, né, quando você quer se defender, você ataca de volta, né? Nem sempre o atacado cabe. Às vezes você recebeu alguma coisa que te incomodou, ouviu algo que não te fez bem e de repente a sua forma de reação foi atacar. Nem sempre isso é percebido, nem sempre isso é consciente. E às vezes é, mas é considerado natural. E isso traz um alerta muito grande. O que está por trás, né? Psicologicamente, a gente está sempre olhando o que está por trás de cada ação, de cada reação, de cada comportamento. Mas antes de começar a falar sobre esse tema, esse é um canal novo. Eu vou pedir para você nos ajudar seguindo, compartilhando, comentando. É uma forma do YouTube entender que o que a gente traz aqui pode servir para alguém. E dessa forma a gente está ajudando pessoas que a gente nem sabe, mas que às vezes precisa ouvir um pouco do que eu trago aqui. Eu sou Elizabeth Dias, eu sou psicoterapeuta transpessoal, eu trabalho com uma terapia que engloba todas as áreas da vida, né? Então, eu incluo a psicologia, a psicopedagogia, a neurociência e também a espiritualidade. A gente precisa olhar também para dentro, para nossa alma, porque a vida ela é feita de vários pilares, né? E a gente não pode olhar só para alguns ou só para um. Então, o meu trabalho, ele traz uma terapia integrativa justamente para ajudar o ser humano no seu todo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse público, né? Essas pessoas que geralmente atacam para se defender. Se você já passou por essa situação, de acontecer alguma coisa que desagradou um amigo, um cônjuge, uma namorada, uma pessoa do trabalho, e às vezes você só estava falando alguma coisa, só comentando alguma coisa, essa pessoa te atacou, pode ter certeza que ela tem questões emocionais profundas com a cobrança, com a crítica, com a dificuldade às vezes de se olhar dentro de uma situação aonde ela passou por algo que faça com que ela pense que qualquer tipo de coisa que leve ela para aquele lugar não é bom. E às vezes a pessoa não sabe lidar com isso. E o que que ela faz? Ela ataca. A forma de defesa é ataque. E existem pessoas, eu posso estar conversando com alguém que faça isso. Né? Que quando alguém mexe na sua ferida, quando alguém fale algo que você não goste, quando alguém fale alguma coisa que te incomoda, que te desagrada, você tende a se irritar, a ser um pouco mais agressivo ou agressiva e a atacar, né? Quando eu falo atacar, é geralmente uma reação mais violenta, uma relação mais áspera, uma reação mais grosseira, às vezes envolvendo também um tom de voz mais alto, envolvendo também uma hostilidade. Às vezes tem pessoas que joga um pouco mais baixo, vai nas feridas do outro também, né? Ah, você tá me falando disso, mas você também faz isso, né? Eu sou isso, mas você também é aquilo. E eu sou isso é na melhor das hipóteses, porque tem gente que, né, não olha para si. E isso faz com que duas partes sofram, né? Tanto quem não percebe que isso tá trazendo um sinal de alerta de que algo não tá bem. A gente precisa ter o autocontrole, né? Eu vi uma notícia recentemente, até fiz um comentário lá, de um psicólogo que perdeu o controle. E aí a notícia veio de uma rede conhecida, né, intensificando que era um psicólogo que tinha perdido o controle por conta de um barulho da moto e tinha atacado o rapaz, né? E isso mostra o quê? Né? A gente tem que sempre olhar tudo de uma forma ampla, nos 360. Mostra primeiro que ninguém está livre de nada, né? Todo mundo é ser humano, todo profissional tem o seu lado frágil, tem a sua possibilidade de errar, porque ninguém é perfeito, estamos na Terra, né? E também a importância de se cuidar, né? Quem cuida precisa ser cuidado, também faço um trabalho com terapeutas com cabeça aberta, que entendem que também precisam se cuidar para poder dar melhor, né, o seu melhor para o seu paciente. E é importante, né? Eu falo os que compreendem essa questão, porque tem muitos que fazem só uma parte que é necessária, que a gente chama de supervisão, justamente para que tenha alguém ali pensando junto sobre o caso, mas isso não trata necessariamente de você, né, da pessoa, do profissional. E quem cuida tem uma carga muito grande em cima de si, energética, psicológica e emocional também, porque a gente é ser humano. Então há necessidade de um cuidado mais intensificado. Então eu também faço esse trabalho aí com quem cuida, né? Então o fato de ser um psicólogo, né, até teve alguns comentários, eu tenho o hábito de olhar para entender o que as pessoas estão entendendo sobre o que elas estão vendo, falando justamente que alguns até defendendo, né, foi a pessoa e não o profissional, isso não desmerece o profissional que ele pode ser, né, e os comentários mais sarcásticos, né, aí vai falar para o paciente ser calmo, ter inteligência emocional e ele mesmo não tem, coisas do tipo. E os dois lados, né, existem, coexistem, né, todos nós precisamos trabalhar essa questão da inteligência emocional, indiferente de profissão. É claro que se espera socialmente que, dependendo da profissão, você tenha, vamos dizer, ferramentas e habilidades já treinadas para você até ensinar, mas ninguém está livre, o mundo está difícil, as coisas, né, tudo que tem acontecido no mundo está muito louco, a gente fica realmente, cada vez que aparece uma notícia, mais estarrecido com a capacidade, a maldade e a dificuldade, às vezes, de lidar com um não, dificuldade de lidar com uma rejeição, dificuldade de aceitar um término, e, infelizmente, nem todo mundo vem buscar terapia para poder trabalhar suas emoções, o como eu lido com aquilo, para não causar estragos nem a si mesmo e nem aos envolvidos, nem às vezes pessoas que não têm nada a ver com a história, mas acabam entrando na briga, acabam entrando na situação. Então, esse vídeo de hoje, ele vai falar um pouco com você,
tanto que é vítima de alguém, né? De repente namora com alguém, tem alguém na família, algum amigo próximo, algum colega de trabalho, até um marido, uma mulher, que tem esse hábito. Isso é uma coisa que, infelizmente, afeta muito a relação, afeta o seu bem-estar. Se você não tiver ali uma confiança, uma segurança de quem você é, de quem você é, né, quem você nasceu para ser, daquilo que você faz, muitas vezes isso pode enfraquecer, né, a pessoa que está vivendo com alguém assim. Porque muitas vezes você fica pensando, será que eu sou isso mesmo? Né? Será que eu também estou errado? E também impede uma relação saudável, porque às vezes você não quer nem falar, porque você já sabe o que vem na sequência. Você fica limitado, podado, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Porque se eu falar eu já sei o que vem, né, em seguida, é um ataque, e aí o clima já não fica legal. Então é muito comum existir pessoas, e eu falo isso porque eu não só vejo isso nos pacientes, alguns relatos, algumas histórias, mas também situações onde, às vezes até mesmo no dia a dia, entre amigos, pessoas próximas, pessoas que vivem com situações assim, que tem alguém na família que age dessa forma e a pessoa fica pisando em ovos, não sabe como se comportar, não sabe como lidar, porque a pessoa, né, estoura por qualquer coisa, às vezes eu estou tentando ajudar e vira um ataque contra mim, e aí eu já me sinto culpada, e aí eu já me sinto, né, arrependido porque eu falei, devia ter deixado quieto. Então, no fundo, existem essas duas situações, aonde as pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de se olhar, de perceber que, de repente, aquela reação ela é além do normal. Voltando lá para a notícia, é claro que ouvir um barulho de uma moto, né, ainda mais algumas pessoas que fazem disso uma diversão, é desagradável, é uma falta de respeito, porque ninguém é obrigado a ouvir aquele som estrondoso, que de certa forma aquilo pode até desencadear, dependendo se a pessoa for autista, dependendo se a pessoa tiver com uma dor de cabeça, enfim, coisas piores, mas nada justifica a resolução, a forma de resolver com violência. A gente precisa ter inteligência emocional para saber lidar com as coisas que a gente não gosta, com aquilo que nos desagrada, porque já pensou, se toda a sociedade resolver tudo no tapa, na briga, na discussão, o que vai virar esse mundo? Tudo bem que não está muito longe disso, porque infelizmente muita gente não cuida da sua saúde mental e quando acontece alguma coisa, nem ela tem controle do que ela faz. Às vezes, muitas vezes até se arrepende, muitas vezes até faria diferente se pudesse voltar atrás, mas já foi, né? E essa reação impulsiva, ela é muito prejudicial, tanto para as relações quanto para até a própria, vamos dizer, reputação, né? Esse colega, por exemplo, com certeza teve a reputação dele manchada, pode ter problemas por conta disso, porque a sociedade julga mesmo, as pessoas têm esse hábito de querer dar sua opinião, infelizmente não dissociam a profissão da pessoa, do ser humano, que, né, em todas as profissões existe, e por isso, né, com certeza a falta de inteligência emocional vai trazer consequências, né? Agora, e quando isso está dentro de casa? E quando é você? Né? Estou trazendo aqui um lado, eu sempre costumo olhar para os 360, para todos os lados. A pessoa que é, vamos usar essa expressão, apesar da palavra ser ruim, mas talvez ela se encaixe mais, né? A pessoa que é vítima de alguém, que toda vez que não sabe lidar com as suas emoções, explode e ataca como forma de defesa, e precisa se cuidar, porque é difícil você lidar com alguém que não está bem. Quando você, às vezes, você pode até não ter traumas, até lidar bem com as adversidades da vida. Você pode ser uma pessoa que lida muito bem com a sua realidade. E tá tudo bem. Teoricamente, eu não preciso fazer terapia. Mas eu convivo com alguém que é difícil. Eu convivo com uma pessoa que tem coisas que ela não percebe, que ela não cuida, que ela não dá atenção e que, de alguma forma, isso, né, chega pra mim, me afeta de alguma forma. Aí você precisa buscar. Ainda que você não precise, você precisa saber lidar com uma pessoa assim. Você precisa saber lidar com uma pessoa que tem as suas limitações ou as suas dificuldades. E aí, isso aqui é porque a orelha da pessoa é pequena. Aí a pessoa quer usar um brinco que precisa de uma orelha maior. E aí a gente precisa estar o tempo todo ou se autorregulando, porque você, né, você não tem ajuda externa, vai ter que aprender a lidar com isso sem te afetar, ou ainda você vai ter que realmente aprender a lidar com essa pessoa, muitas vezes se limitando a não falar, ou a falar de uma forma mais leve do que você falaria, sem uma naturalidade, por conta do que pode gerar depois. Isso não é legal. Isso prejudica uma relação saudável. Isso é cansativo. Em algum momento isso pode, né, atrapalhar a relação, dar um peso que ela não precisaria ter, então esse lado precisa ser olhado. Aí nós temos uma segunda situação, que é quando você é a pessoa que reage assim. Talvez você nunca tenha parado para perceber, então eu vou te fazer um convite. Se observe no momento em que você é criticado. Se observe no momento em que você é colocado numa situação que você fique desconfortável, que você não goste. Qual é a sua reação natural? Você consegue lidar bem com uma crítica? Você consegue lidar bem com, vamos dizer, os seus erros, né? Ou as acusações? Muitas vezes isso está atrelado a crenças. Muitas vezes isso está atrelado a, de certa forma, vamos usar esse termo, traumas psicológicos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem uma mãe que dizia para você que, ou um pai, né, tem gente que cresce com pais e mães que tem dificuldade até mesmo de lidar com o filho, às vezes até consigo mesmo, né, teoricamente, todo pai e toda mãe também precisaria fazer terapia, eu falo teoricamente porque, né, depende da pessoa e dá importância para isso, para saber lidar, né, eu sempre falo, eu escrevi um livro direcionado a pais irresponsáveis, e eu começo falando justamente isso, porque eu sou mãe de 3, né, nenhum filho vem com manual de instruções, além disso eu tive 13 anos da minha vida trabalhando como professora, né, sou psicopedagoga, então,
nenhum filho vem com manual de instrução. Então eu falo isso por experiência própria, por experiência observada, né, por estudo de caso, com, né, o período em que eu trabalhei diretamente com pais. E isso me faz, né, afirmar, nenhum filho vem com manual de instrução. Então, muitas vezes, o pai ele não sabe como lidar com aquela criança, ele não sabe lidar como com aquele filho, principalmente quando entra na fase da adolescência, que é uma fase bem desafiadora. E aí, muitas vezes, a reação do pai também prejudica o filho. A forma que ele se manifesta, que ele se comunica, tanto que o livro traz algumas questões assim, justamente para tentar evitar que se multiplique esse efeito, né, dominó, onde um derruba o outro, isso vai passando por gerações, porque meu pai fez assim, então eu faço assim, meu filho vai fazer assim, assim, né, a gente vai perpetuando falas, comportamentos que são nocivos para uma criança, que são nocivos para o psicológico de uma pessoa que está em fase de construção. Então, exemplo, voltando para aquele exemplo, uma mãe, um pai, diz para o filho que nada que ele faz presta. Qual vai ser o gatilho dessa criança se ela não fez uma terapia para trabalhar isso? Se ela não percebeu que isso está introjetado no inconsciente dela, e toda vez que alguém diz que o que ela fez está errado, que o serviço dela não está bem feito, que o trabalho dela não foi bem executado, vai nesse gatilho. É onde vai lá o inconsciente, no quando a mãe, o pai dizia assim, você não faz nada direito. Quando a pessoa, né, quando o pai ou a mãe fica lá, olha, isso é culpa sua, eu tô aqui por sua culpa, esse problema aqui aconteceu porque você fez isso. Essa pessoa tende, quando for mais velha, quando um chefe dizer que a responsabilidade de um erro é dele, quando um marido, uma mulher, olha, isso aqui aconteceu porque você não fez isso, ou ainda quando aconteceu uma situação que dentro de uma vida social, enfim, de qualquer momento em que a pessoa interaja com outras pessoas, em que ela tenha que receber ali alguma responsabilização que ela fez ou deixou de fazer, automaticamente o gatilho vai levar ela para onde? Vai levar ela para o lugar onde ela ouviu isso de alguém querido. E o tempo todo, inconscientemente, ela está trabalhando para não confirmar isso. Inconscientemente, existe uma necessidade dela de provar que ela não está errada, de provar que ela não fez nada de errado, que ela não é sempre errada, que as coisas que ela faz dá certo sim, né? Aquelas frases de pai e mãe, né? Você não sabe fazer nada, tudo que você faz tá errado, você não presta pra nada, você não serve pra nada. Sabe aquelas frases que alguns de nós ouvimos dos nossos pais? Muitas vezes isso vira um gatilho, muitas vezes isso fica marcado. E aí você quer justamente provar o contrário. Todas as suas ações, todos os seus trabalhos, todos os seus movimentos, eles são sempre para dizer assim, eu sou capaz, eu não erro assim, eu sou uma pessoa que eu sei o que eu faço, eu sou uma pessoa que faz as coisas direito. Então as ações estão sempre sendo feitas em cima disso. Muitas vezes a pessoa até exagera, né, na sua excelência, na sua entrega. Por quê? Porque ela quer mostrar que ela é o contrário daquilo que um dia ela ouviu que ela era. E aí, quando acontece alguma situação que faz menção a manchar uma reputação, vamos dizer assim, usando, né, uma analogia, mas que possa manchar a reputação da pessoa, que está fazendo todo um esforço para justamente fazer né, comprovar o contrário, que ela não está ali fazendo coisas erradas, que ela sim sabe fazer coisas certas, que ela sim também acerta, etc e tal, ela acaba entrando naquele momento de querer se defender. Ela entra num estado de estresse, num estado emocionalmente muito abalado e faz com que ela venha atacar. E esse ataque também tem uma outra coisa interessante. Não é só para você, não é só porque você falou, porque você acusou, porque você de alguma forma pontuou que alguma coisa que ela fez, seja seu funcionário, seja seu parente, seja sua mulher, seu marido, não é só isso. Muitas vezes aquela reação agressiva também é com a mãe, é com o pai, que lá pelo nosso respeito, pela forma que a gente foi educado, que a gente não podia falar com pai e mãe de formas inadequadas, que a gente tinha que respeitar pai e mãe são sagrados, né? Já tenho vídeos aqui trazendo uma reflexão sobre essa forma de olhar o mundo, faz com que eles estejam ali falando não apenas com você. Você já deve ter visto isso em cena de filme, novela, que geralmente retrata um pouco dessas lutas psicológicas que muita gente trava no seu dia a dia, situações onde a pessoa até fala o nome da pessoa, né? Naquele estresse. Por quê? Porque acabou passando, né, pelo inconsciente indo para a consciência. Mas muitas vezes fica lá, no inconsciente. A pessoa ela vai falar com você, mas ela também está falando com aquela pessoa que machucou ela lá atrás, que ela ouviu as coisas, mas que ela não pôde dizer, você está errada, não é isso, eu não sou assim. E muitas vezes essa pessoa, olha como essa pessoa sofre. Além de, claro, causar sofrimento, porque quem está perto também tem que ficar lidando, né, contornando ali, lidando com a situação, com o dedo, etc e tal, para tentar viver uma vida mais leve. Mas olha só, além de tudo isso, essa pessoa também, além de estar sempre se cobrando para justamente não confirmar aquilo que ela ouviu, de não aceitar que alguém diga isso para ela, né, não aceitar nem mesmo ela errar, a gente tem a falta de leveza na vida. Né? Porque a pessoa ela não aceita errar, ela não aceita que o erro é uma coisa natural, porque o erro é uma coisa natural, nós somos seres humanos, a gente pode errar, quem garante que a gente não vai errar? Né? A gente não tem como ter certeza de que a gente nunca vai errar. Então, a única certeza que a gente tem é que vai errar. Inclusive, existem até alguns filósofos que dizem isso. Então, o que a gente pode fazer? Né? É levar com leveza. Errei, tá tudo certo, deixa eu ver o que eu posso fazer a partir daqui. Agora, uma pessoa que simplesmente não aceita que ela possa ter errado, que errar não entra na lista das coisas que ela possa fazer, é mais difícil. E ela vai sofrer toda vez que ela errar de verdade.
E vai tentar burlar isso para uma situação onde ela vire a situação para outra pessoa, onde ela transforme toda essa situação numa coisa que ela vira para um defeito da outra pessoa, para um problema da outra pessoa, para um gap da outra pessoa, e pare de olhar para mim, né? Pare de olhar para si. Porque quando eu viro o espelho para o outro, eu não estou mais olhando para ele. Então por isso que o ataque muitas vezes é usado como defesa. Porque se eu jogo para ele, não precisa olhar para mim. Eu tiro o foco, o holoforte de mim. Não estão mais olhando para mim, estão olhando agora para eles. Estão olhando lá para a pessoa, para o defeito dela que eu trouxe, para algum gap que ela tem, para algum trauma que ela trouxe. E aí eu me sinto um pouco mais confortável, porque eu não sou mais o centro das atenções, porque eu não tenho mais que lidar com isso. Mas penso o quanto isso não causa sofrimento. Claro, em quem está perto também que tem que lidar, né, com essa dificuldade de, né, esse turbilhão de emoções, essas dificuldades de realmente estar conversando levemente, livremente, assim por diante, mas também a própria pessoa. Quando a pessoa não consegue aceitar que tá tudo bem errar, é ser humano, errou, tá tudo bem, vamos arrumar, vamos acertar, vamos ver o que dá pra fazer. Quando a pessoa não consegue olhar com leveza uma crítica, a crítica muitas vezes ela é construtiva. Às vezes o outro olha da gente, eu sempre dou, para quem dirige, né, eu sempre dou o exemplo do carro. Nós temos um ponto cego no carro, quem dirige sabe disso, tem um ponto que você não enxerga. Então, às vezes a gente precisa do outro para nos ajudar, a gente também tem o nosso ponto cego. Você sabe dizer exatamente como é que são as suas costas? Sem olhar no espelho? Como é que é toda a sua parte, né, de trás do seu corpo? Aquela que o olho não alcança? A gente não sabe. A gente não se conhece 100%. Muitas vezes a gente vai se conhecer através do outro, da relação com o outro, onde a gente vai entendendo como a gente age e reage a cada situação. E outras vezes, até mesmo através do que a gente escuta do outro. Mas claro, se a gente estiver aberto para escutar. O que muitas vezes, infelizmente, não acontece principalmente com pessoas assim. São pessoas que elas não se abrem para escutar justamente porque elas não aceitam ouvir de novo o que elas já ouviram lá atrás. Porque elas não aceitam, muitas vezes, nem que elas tenham essa possibilidade de errar, a possibilidade de se equivocar, a possibilidade de entender errado. E por isso é uma carga energética muito grande para ela, um estresse muito grande para ela toda vez que alguém evidencia isso. E para o outro também, porque ela não vai assumir, ela não vai levar isso com leveza, né, no sentido de, errei, nossa, meu, desculpa, eu vou melhorar, vou tentar me esforçar. Não, eu errei? Imagina. Não, não errei. É você, ó você também, fazendo isso, fazendo aquilo. Entende? Então, é uma forma de reação, mas que indica que existem coisas para serem trabalhadas aí dentro. Se você é uma pessoa que vive com alguém assim, venha para terapia. Não é fácil lidar com pessoas assim, elas mexem com a sua estrutura emocional, psicológica e até energética, até espiritual, porque a gente baixa a vibração, fica chateado, né? Enfim. E, consequentemente, isso vai te afetar mais cedo ou mais tarde, tanto no seu bem-estar, quanto na sua saúde física, emocional e até psicológica. Tem gente que fica ruim por estar vivendo com alguém ruim, por alguém que está ruim, que não está fazendo terapia, que não está se cuidando. Então, às vezes, você não tem nada seu, mas você está convivendo com alguém que te trouxe. E aí você precisa se cuidar tanto quanto essa pessoa. Se você é o lado que faz o ataque, se você é aquela pessoa que geralmente ataca as pessoas porque você, quando ouve alguma coisa que te incomoda, essa é a sua reação, atenção. Não é assim que a gente deve reagir a críticas. A crítica faz parte do mundo e, infelizmente, cada vez mais. Se a gente for falar de redes sociais, inclusive, eu vou ter um vídeo aqui, não sei se vai vir antes ou depois desse, porque eu aproveito os curtos intervalos entre os atendimentos para fazer vários vídeos e já deixar gravado. Eu vou falar justamente sobre isso, sobre os malefícios da internet. Né? O quanto a internet pode prejudicar a saúde mental, a saúde psicológica e, de certa forma, até física e energética de alguém que está ali o tempo todo em contato com ela, usando ela da maneira inadequada. Por quê? Porque tudo é equilíbrio na vida, né? Se a gente usar de forma adequada, ela pode ser muito útil, ela serve para estudar, ela serve para aprender, ela serve para ampliar conhecimento. Mas, como tudo na vida, a mesma arma que serve para defender, serve para atacar, serve para matar. Então a gente precisa ter esse olhar de que tudo na vida tem os dois lados e que depende de como a gente lida com tudo. O mais importante aqui é, se você é essa pessoa, você tem coisas para trabalhar. Minimamente, como você lidar com uma crítica, como você lidar com uma pessoa falando sobre você. Na internet, por exemplo, muitas vezes a gente tem haters que vêm só para destilar veneno, destilar raiva. E ali não fala sobre você, a pessoa não convive com você, ela está falando sobre uma frase que você falou, que às vezes nem falou com a inteligência artificial, às vezes, né, tem toda essa modificação, às vezes pega um frame, né, tem um pedacinho ali de um vídeo longo e diz que você falou uma coisa que, na verdade, se fosse ouvir ali, era um exemplo só, era um contexto que, olhando tudo, muda completamente o sentido. E isso, se você não sabe lidar de uma forma a entender que quem está falando não te conhece, que a fala do outro não te define, muitas vezes a pessoa pode até chegar a entrar em depressão, crise de ansiedade, fora outras coisas piores que já aconteceram por comentários que vieram depois de algum vídeo postado, de algum conteúdo colocado, que a pessoa, né, literalmente acabou com a vida. Então, assim, é importante a gente entender que o outro diz não necessariamente fala sobre a gente. Pode falar sobre uma visão parcial, pode falar sobre um pré-conceito, que é aquele conceito que vem antes, né, e muitas vezes não tão certos, porque a pessoa não te conhece na íntegra. Então, não teria que ter tanto peso. A pessoa te falou uma coisa que não é verdade, não há necessidade de você nem atacar, e nem se estressar, e nem ficar nervoso ou nervosa.
Você vai, se você achar que é pertinente, entrar ali em argumentos que digam que a pessoa está errada, comprove que ela está errada, ou se for alguém que é irrelevante, é um estranho, você nunca viu na vida, você nem precisa dar atenção, nem ficar com isso. Porque isso não muda a sua vida, é alguém que não faz diferença pra você. Se for alguém que faz diferença, até vale, senta aqui, deixa eu te mostrar por A mais B, que o que você tá falando não é coerente, não é verdade. Mas isso com tranquilidade, sem você se estressar, sem você se exaltar, sem a voz aumentar, e sem você perder o controle. Sem você precisar usar, né, de coisas não tão nobres, no sentido de ofender o outro, usar uma fraqueza do outro, usar alguma coisa que machuca, pra você poder, de alguma forma, se sentir melhor, ou não ter que olhar pra você, ou não ter que assumir algo que você não goste. Então, você também precisa de terapia. Então, fica aqui o meu convite, né, para ambas as partes, se vivem isso, né, buscar na terapia ajuda para poder aprender a lidar com seus sentimentos e com as situações do dia a dia. Também aproveito para pedir mais uma vez, agradecer antes de mais nada, se você chegou até aqui, pedir para curtir, compartilhar, comentar, né, se você não ativou o sininho, ativa para receber aí em primeira mão assim que o vídeo chegar aí para vocês, e até o próximo vídeo.